Mas eu quero focar aqui um pouquinho nessa aba de analítica aqui, ó. Adicionar mais análise no seu visual. Essa aba, a gente pode adicionar algumas coisas aqui, por exemplo, linha constante, adicionar uma linha constante, né? Vamos adicionar uma linha aqui, por exemplo, de 3 milhões, vou adicionar uma linha constante aqui de 5 milhões, por exemplo, tá? Então, adicionar a linha constante, o valor de 5 milhões. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então tá aí, ó, uma linha constante. Vou mudar a cor dela, né? Posso escolher se eu quero ela tracejada, sólida ou pontilhada. Né? Então aqui tem uma linha constante. Essa linha constante, inclusive, pode ser uma medida. Pode ser uma medida, né? Pode ser uma medida. Tá? Então, uma medida que retorna, por exemplo, a amplitude aqui, né? A diferença entre o máximo e o mínimo. Então, pode ser uma medida também, tá? Pode ser um valor constante. É interessante também aqui, ó. Pode ser uma medida, tá? Vou revolver essa linha. E vou mostrar agora o mínimo, né? Pode ter uma linha de mínimo. Ó, ele traça aqui no mínimo. Vou tirar, mas pode ter também uma linha de máximo, né? Linha de máximo, ele vai traçar uma linha aqui no máximo, né? Pode ter as duas também, né? Talvez aí, para quem é lá da produção, né? Trabalhar com controle estatístico de processo, né? Lá o CEP, né? Cartas de controle. Talvez isso seja interessante, né? O mínimo e o máximo, né? A amplitude do processo lá, né? O CP, o CPK, né? Capacidade do processo, né? Tudo isso dá para calcular também no Power BI, né? Beleza, então a gente já viu aqui constante, mínimo, máximo, média, né? Média é interessante também, uma linha média. Olha aí, né? Então o que é que ele faz aqui? Pega a média aritmética de tudo aqui, ó, soma isso e divide, né? Pela quantidade e tem a média aritmética, né? Aí eu posso mudar a cor dela, né? Posso mudar o estilo dela, sólido, tracejado, pontilhado, né? Posso deixar ela um pouquinho mais transparente se eu quiser. E cadê? E posso botar o rótulo, né? O rótulo padrão ele bota do lado esquerdo aqui, né? Posso vir aqui e mudar a posição do rótulo, cadê? Aqui, né? Esquerda, posso botar a direita. Opa, então foi para a direita agora, né? Ele calculou automaticamente a média para a gente, né? Calculou, posso mudar a cor, né? Essa cor aqui, em preto, né? Então automaticamente ele calculou a média para a gente. E o que é interessante também aqui nesse caso, normalmente num gráfico desse tipo aqui, né? Onde tem uma linha de média, é aplicar uma formatação condicional, né? Onde quem está acima da média fica de uma cor e quem está abaixo da média fica de outra cor, né? Sempre interessante, né, ter formatação condicional nos seus dashboards, né, nos seus gráficos, para facilitar que o consumidor, né, para facilitar que o usuário, que o consumidor do dashboard, do relatório, ele tenha a informação seja processada de uma forma bem mais rápida, né? Sem necessidade do esforço mental, né? Então pode ter uma medida aqui, ó. Pode criar uma medida para a gente fazer essa formatação condicional, né? Posso chamar aqui até de formato de média. Então, para isso, eu preciso calcular a média primeiro, né? Esses 8 milhões aqui, eu tenho que fazer esse cálculo manual dele, né? Para ver média. Então, aqui ele calculou automático para a gente, né? Só que para fazer essa medida, eu preciso ter esse número, né? Eu preciso criar uma variável aqui na medida que retorna esse número, né? Então, eu vou chamar aqui VAV média igual ao average x. Então, eu quero categoria por categoria calcular a média do faturamento, né? Então, eu vou na minha tabela, ó, de produto categoria. Então, isso aqui gera uma tabela virtual, né? Com as categorias, né? E vou iterar vírgula faturamento. Por linha a linha, né? Então, aqui gerou uma tabela aqui, ó. Tabela, salsicha, salsichão, lanche, né? E aqui do lado tem um faturamento de cada um, né? Então, linha a linha aqui, ele vai pegar o faturamento deles e vai tirar uma média aritmética, tá? Beleza? A gente pode testar isso, né? Pode testar isso também. Se eu botar uma tabelinha aqui, ó, vou copiar e colar esse gráfico aqui. Copiar e colar, vou mudar para uma tabela.
Vou puxar esse cara para cá. Então tá aí, né? A média é 8.817.051, né? Exatamente, né? Exatamente aqui, ó. Aqui. Aqui. Então achei esse número, né? Achei esse número. Tá? Agora eu quero checar, né? Quem está acima, quem está abaixo dele. Então eu vou fazer um if, né? Se esse cara for maior ou igual a esse, ele está acima. Maior ou igual, né? Eu vou usar essa regra de negócio. Se for menor, ele está abaixo. Eu vou aqui, uma variável aqui de resultado, né? Então se esse cara não, se o faturamento, né? Se o faturamento for maior ou igual, esse cara aqui ele está acima da média, né? Senão ele está abaixo. Eu posso botar diretamente a cor que eu quero aqui, né? Posso escrever aqui o nome da cor em inglês, eu posso colocar o código, o hexadecimal, o RGB dela, né? O hexadecimal dela aqui. Posso fazer isso. Resultado. Então, aqui na tabela ele mostra por escrito, né? Mas quando a gente aplica aqui no gráfico, né? Aqui no gráfico, em colunas, né? No f de x aqui, ó, e mudar aqui para valor do campo e eu escolho lá minha medida lá, né? Formato Conde, né? Tá aí, né? Tá aí. Pode ter um filtro também, né? De ano. Tá um filtro aqui de ano. Uma lista aqui, ó. Tá? Então tá aí, né? Podia também, ó. Pode fazer assim também, tá? Posso limpar aqui. Vou tirar o filtro. E vou aqui na medida, eu vou dizer o seguinte: quando for maior ou igual, vai ser 1. Aí quando for menor, se não é 0, né? Se não é 0. Ou 0 ou 2, tanto faz, tá? Então vai ser 1 quando for, e quando for menor, né? Se não, é 0. Vai retornar 0 e 1, né? Tá? Aqui, ó. Beleza? 0 e 1. Na formatação condicional lá, eu mudo aqui eu tinha usado o valor do campo, né? Agora eu mudo aqui para regra, né? Mudo aqui para regra. Então vai ter uma nova regra. Em que campo devemos basear isso? Na medida, na formato Conde lá, né? Que a gente criou. Então, se for maior, se for igual, aqui, né? Se for igual a 1, que foi, né? Maior ou igual, vai ser número. Se for igual a um número, vai ser a cor que eu quero aqui, né? A cor que eu quiser aqui, tá? Tô escolhendo aleatoriamente, tá? Não tô aplicando boas práticas de cor aqui. Pelo menos não é o objetivo hoje, né? Hoje é só falar do gráfico, né? Não é o objetivo não é falar de cor. Se for 0, né? Aí bota a cor aqui que eu quero aqui, né? Se for 0 é porque não bateu, né? Isso dá ok, né? Beleza? Uma lógica aqui, tá? Então, duas formas de fazer, né? Tem essa forma, botando direto a cor aqui, né? ou o nome da cor, ou o RGB, o código hexadecimal dela, ou a hashtagzinha, né? Hashtag e o código hexadecimal, né? Ou então desse jeito aqui, né? E aplica lá a regra de campo, né? Beleza. Então, essa é uma forma, né? É a média. Vou tirar a tabela aqui. E a linha de média, a gente está mostrando ainda a abinha de Analytics, né? Vamos criar uma cópia dele aqui, né? Vou criar uma cópia dele aqui, só para a gente criar essa formatação condicional. Vou tirar essa linha de média dele aqui, tá? Para a gente mostrar as outras coisas. Aí a gente já viu essas aqui, né? Então tem uma mediana também, né? Tem linha de mediana, né? O valor mediano, né? Então tem o valor mediano. Nesse caso aqui, a mediana, né? Quem é a mediana aqui? É a média aritmética entre esse e esse. Não é isso? É o valor do meio, né? É a média aritmética entre esses dois aqui, né? Por quê? Porque tem 2 para cá e tem 2 para cá, né? Como é um número par, né? Como é um número par, é a média aritmética dos dois meios. Se fosse um número ímpar, né? Se, por exemplo, não existisse linguiça, né? Se não existisse linguiça, a mediana seria esse cara aqui. Seria esse número aqui, a mediana, né? Que é um número ímpar, né? Seria esse cara aqui, tá? Então tem a possibilidade também de colocar a mediana. Percentil
Pode colocar o percentil também, né? Percentil é a mediana, é o percentil de 50, né? Mediana é o percentil de 50, né? É quantos por cento estão acima daquele valor, né? Mediana é o percentil de 50. Eu posso escolher o percentil que eu quero, né? O padrão é aquele da de 90, né? Então só tem um aqui acima do percentil de 90. Mas se eu botar aqui o percentil de 50, vai bater justamente com a mediana, né? Estatisticamente, né, a gente sabe que a mediana é o percentil de 50, né? E aí você pode traçar uma linha com o percentil também.